Os saudações. Nesse vídeo nós vamos fazer algumas reflexões sobre o uso da shakuhachi dentro da tradição Fuka. E a gente vai tocar em alguns pontos que eu considero pontos delicados. Delicados por quê? Porque de um lado nós não temos uma literatura muito vasta, ou um trabalho de pesquisa muito aprofundado que venha a cimentar ou solidificar aquilo que eu vou falar aqui. Mas, por um outro lado, existem relatos, textos, comentários históricos e inter-relações, na verdade, de práticas que podem nos levar a aceitar com um certo nível de assertividade aquilo que eu vou comentar aqui. Eu vou falar sobre a relação da shakuhachi dentro da prática da seita Fuka, levando em consideração o momento onde samurais, ronins, eles passam a adentrar a seita Fuka. E aí, em um certo momento, inclusive, ela passa a ser criticada, aí na era Meiji, ela passa a ser proibida, a seita Fuka, porque disse que esses samurais que adentravam, na verdade, a seita Fuka, eles traziam toda uma informação de quem ele trabalhou, qual foi o senhor dele, informações politicamente que eram informações privilegiadas e poderia ali acontecer algo de natureza de espionagem, sendo que esses samurais, quando adentravam a seita Fuka, eles tinham uma certa liberdade de trânsito pelo território. Então foram acusados por muitas vezes de espionagem, eventualmente de algazarra, porque eram às vezes samurais que estavam um pouco fora do espírito do Bushido e adentravam a seita, mas não se tem provas que essas acusações eram acusações reais. Como a gente sabe, acusações dessa natureza acontecem a todo tempo para tentar desfazer ou descaracterizar uma certa prática. Eventualmente vocês vão escutar alguns ruídos de alguns gatos, mas isso é o espírito zen também, não se incomodem. Então vamos lá. Quando os ronins, né, os samurais que viravam ronins, ou samurais que diretamente adentravam a seita Fuka, eles adentravam a seita Fuka e, obviamente, eles eram obrigados a praticar aquilo que era estabelecido dentro do universo, do contexto do Zen budismo, especificamente no uso da shakuhachi como elemento de prática budista, certo? Isso a gente tem que levar em consideração. Por um outro lado, esses samurais, eles eram obrigados a deixar de lado as armas, tá? Então esses monges agora, samurais que agora eram monges, eles não carregavam as katanas, as espadas, nenhum outro instrumento, nenhuma outra arma branca consigo, porque a própria seita não permitia. Mas ainda assim, eles traziam com ele todo o conhecimento, toda a prática, todo o histórico da vida como samurais, como guerreiros. Isso é muito interessante a gente levar em consideração. Existe uma tendência, eu fazendo uma espécie de avaliação de alguns textos, lendo alguns textos e considerando alguns textos, embora essa minha consideração não seja uma consideração que deva ser levada com uma certa seriedade, mas eu consigo chegar a um entendimento que, inclusive, a utilização das shakuhachis maiores, né, mais graves, mais longas, elas provavelmente passaram a ser uma constante no momento que esses samurais começaram a adentrar a seita Fuka. Por quê? Porque essas shakuhachi, quando elas possuem um tamanho, né, um comprimento maior, em detrimento das shakuhachis tradicionais, né, menores, elas passam a funcionar como
de certa forma, como uma arma. Então, como eram confeccionadas de bambu, né, de alta qualidade, inclusive existe uma arma de treinamento chamado Shinai, no Japão, que a gente utiliza às vezes na prática do zazen, ou até na prática de correção de posturas dentro do karatê, que é uma espada feita de lascas de bambu, que elas são, né, comprimidas, né, mais ou menos dentro aqui dessa natureza, e elas, quando elas atingem alguma coisa, elas fazem um som muito alto, porque aquelas lascas, elas batem uma na outra e emitem um som. É um som de atenção, é um som de despertar, é um som de correção. E a shakuhachi, ela é um bambu, ela é feita de um bambu extremamente rígido, né, duro, e que pode funcionar de fato, e funcionava de fato como arma, como uma katana, né, até mesmo como uma katana de treinamento, né, aquela katana de madeira nobre que não tem lâmina, mas que facilmente ela pode colocar um oponente fora de combate. O próprio Miyamoto Musashi, né, na literatura, né, na biografia mais assertiva sobre ele, fala que ele utilizava essa katana de madeira e ele conseguia, na verdade, vencer muitos adversários utilizando katana de aço com essa katana de madeira. Então, muito provavelmente esses monges, né, considerados monges guerreiros, esses que adentravam a seita Fuki, eles utilizavam a shakuhachi como uma arma em alguns momentos. Eu creio que por diversas vezes eles podem ter sido reconhecidos por alguém, mesmo após deixar a tua vida de samurai, um momento onde eles se colocavam na condição de serem reconhecidos ou por uma simples distração. E a shakuhachi mais longa talvez fosse o único elemento que ele tivesse ali em mãos para poder se defender, para poder colocar manter, na verdade, a sua vida, a sua integridade ali presente e preservada. Então, creio que a adoção das shakuhachis mais longas, elas passam, pelo menos inicialmente, a acontecer no momento que esses samurais, esses ronins, eles passam a adentrar a seita Fuki.